Olá! No nosso último encontro, a gente conversou um pouco sobre as possibilidades, né, que uma plastificadora a vácuo traz para a gente, no sentido de ampliar as nossas abordagens terapêuticas, nos deixar mais autônomos, ou seja, sem depender demais de serviços terceirizados. É óbvio que tem muita coisa que a gente faz no consultório que nós dependemos de delegar. Mas existem outras, como todos os arsenais terapêuticos que nós podemos construir numa plastificadora a vácuo, que não dependem de terceiros. E isso nos dá uma possibilidade de um aumento de faturamento significativo, além de realização profissional e além de ter pacientes super satisfeitos, porque você tem um tempo de entrega assim super rápido para eles, então eles ficam super felizes, te indicam mais pacientes, então é uma bola de neve, né? Então, quem tem uma plastificadora a vácuo, ou quem está querendo comprar uma, precisa saber de todas as possibilidades terapêuticas que essa plastificadora a vácuo te oferece, né? Então, nessa série de conversas que a gente vai ter, hoje a gente vai falar mais um pouquinho. Por quê? Porque eu quero que todos tenham uma possibilidade de otimizar o uso da plastificadora a vácuo. Não adianta eu, como professor, eu tenho muita alegria em partilhar, né, o que eu amealhei de conhecimento ao longo desses 40 e tantos anos de profissão, sendo que eu trabalho com placas feitas na plastificadora a vácuo há mais de 20 anos, né? Então não adianta eu guardar esse conhecimento para mim, né? O que ela tem de me dar de benefício, ela já me dá há mais de 20 anos. Eu preciso partilhar isso, né? Eu quero que você que está me assistindo tenha a possibilidade de ter um aumento de faturamento aí mensal que vai a mais de 7, 8, até 20 mil reais, dependendo do que você passar a oferecer para os seus pacientes. Por quê? Porque quando você otimiza o uso da sua plastificadora, você tem um custo apenas de matéria-prima, que é muito barato, né? Mas o que você oferece é algo que tem um valor agregado gigantesco. Então é isso que a gente vai conversar um pouco mais hoje e na sequência nos outros encontros que nós vamos ter. Serão no total 6 encontros falando especificamente da plastificadora a vácuo. Então eu já vou falar de alguns recursos terapêuticos, algumas placas, né, que você pode fazer sem depender de serviços terceirizados. A primeira delas é uma muito simples, que é a contenção ortodôntica. Quantas e quantas vezes você recebeu pacientes que terminaram o tratamento ortodôntico, né, às vezes fora da cidade, em outro lugar, não? O ortodontista mudou, enfim, você é um clínico e recebe um paciente que gostaria que você providenciasse uma contenção ortodôntica para ele, né? Aí você molda, manda, né, para o laboratório de prótese e pede para confeccionar uma placa de Hawley, por exemplo, né? No entanto, se você tem uma plastificadora a vácuo no seu consultório, você pode confeccionar a contenção mais eficaz considerada pela literatura, e é uma placa feita com acetato de 1 milímetro, que você vai ter a certeza absoluta que não vai permitir nenhum tipo de recidiva naquele tratamento que foi feito por alguém, mesmo que não seja você, né? Se você, considerando que você é um clínico, mas você vai ter certeza que aquele tratamento vai ter estabilidade. Por quê? A placa de contenção feita com a placa de acetato de 1 milímetro, ela se adapta perfeitamente tanto na vestibular quanto na lingual, né? E fica justinho ali. Ou seja, esse paciente não tem a menor chance de ter algum dente movimentando, nem pequenos giros, nem apinhamento, absolutamente nada. Então, é a melhor
placa de contenção que existe. E não sou eu que estou falando isso porque eu gosto da plastificadora, né? Eu estou falando isso porque a literatura me dá esse suporte. Muitos de vocês estão me assistindo e não me conhecem, tá? Então, eu esqueci de me apresentar novamente no início da conversa, né? Porque na outra gravação, na primeira, eu tinha me apresentado. Eu sou a doutora Patrícia Valério, tá? Me dedico à ciência há muitos anos, né? Sou doutora, pós-doutora júnior, pós-doutora sênior. Então, eu sou uma pessoa que, como dedicada à ciência, não tenho direito de falar o que eu penso. Eu tenho sempre que falar o que a ciência me traz de informação, a literatura me traz de reforço para aquilo que eu posso ensinar para os meus alunos, tá certo? Então, quem não me conhece, está me conhecendo agora, saiba sempre disso. Em momento nenhum, na frente de um aluno, eu vou emitir a minha opinião. Eu tenho por norma, né, sempre ensinar o que a literatura me respalda. E é isso que eu estou te dizendo. Essa é a melhor contenção ortodôntica segundo a literatura. Então, aqui tem, por exemplo, esse artigo falando, né, que apesar das diferenças clínicas, né, foi considerado que a placa a vácuo, né, que é feita na plastificadora, é muito mais efetiva do que a placa de Hall. Aqui tem um outro estudo, né, falando que a placa feita na plastificadora foi significativamente mais aceita pelo paciente, e com isso ela tem um efeito muito melhor, né? Que ela é muito mais estética, ela não incomoda no palato, então ela tem um efeito muito melhor. Então, essa é uma questão extremamente importante que eu acho que é preciso que você pense. Na consideração geral sobre os problemas que a gente pode enfrentar no dia a dia com relação às necessidades dos nossos pacientes. Então, a gente conversou na outra, no nosso outro encontro sobre alguns temas, agora eu falei com vocês sobre a contenção ortodôntica e eu quero falar agora de um outro tema importante. Paciente, criança ou adulto com hábito de sucção digital. Quem já teve? Bom, criança, com certeza, você já teve. Mas adulto que faz sucção digital, você já teve? Se não teve, é porque ele não te contou. Porque a prevalência de adulto que faz sucção digital é muito grande. É grande mesmo. E isso causa uma série de problemas. Não só em termos, né, de conformação de arcada e tudo, mas também em termos sociais, né? As pessoas se sentem constrangidas, têm dificuldades de relacionamentos, porque na hora que vai dormir com o companheiro ou a companheira, sugar o dedo é necessário para que a pessoa consiga dormir, e isso gera um problema. Então, a gente tem condição de ajudar essas pessoas, usando a plastificadora VAP, tanto criança quanto adulto. A gente faz uma placa, né, que é chamada de placa de remoção de hábito de sucção digital. É super simples. Por quê, gente? Nós temos que lembrar isso. Ó. 1 em cada 10 adultos chupa o dedo. Então, quais são os riscos? Essa pesquisa foi publicada no Daily Mail, né? E é algo relevante. O hábito é um comportamento prazeroso ao indivíduo, repetido com constância suficiente a ponto de se tornar inconsciente, de natureza resistente. A sucção digital é um hábito oral deletério, implicado em uma série de problemas que envolvem a saúde oral, a deglutição, a estrutura da face, entre outros, sendo o mais comum um hábito de sucção não nutritiva. Então, sugar o dedo é muito mais prevalente do que sugar bico ou chupeta, tá bom? Então, e isso, né, eu preciso reforçar para vocês, acontece em 1 em cada 10 adultos que não teve o hábito removido na infância e permaneceu com aquilo pela vida toda.
Então, qual que vai ser a nossa estratégia para trabalhar usando a plastificadora a vácuo e resolver o problema desse paciente, né? O que acontece? A sucção, ela é prazerosa, vocês viram naquele texto, né? Então, colocar o dedo na boca gera um prazer, né, no sistema nervoso. O cérebro reconhece aquela situação como prazerosa. Para aquele prazer ser gerado, é preciso que haja um contato do dedo com o palato e com a língua. Então, tudo tem que estar em contato, faz aquele uníssono ali, né? Palato, dedo, língua, tem tudo que está encostadinho e gerando aquele vácuo ali. Esse é o que gera a sensação de prazer. Porque a boca, gente, é altamente sensitiva. É a segunda região do corpo mais sensível. A primeira é a mão. A segunda é a boca, incluindo língua, lábios, palato. Isso tudo é altamente sensitivo. Então, por isso o hábito de sucção é tão difícil de ser removido. Mas se eu tirar aquela sensação de prazer, sem causar dor, porque o tal de pôr pimenta no dedo, impedir que o braço dobre, isso tudo causa um desconforto muito grande. Mas se eu tirar o prazer do contato, eu tenho uma chance muito maior de remover aquele hábito. Sempre lembrando que o nosso papel vai ser coadjuvante. Um adulto que quer parar de chupar dedo, ele tem que ter um acompanhamento psicológico e nós vamos trabalhar como coadjuvantes, criando um ambiente não agradável dentro da boca dele, para que o trabalho com o psicoterapeuta funcione perfeitamente. Com a criança vai ser a mesma coisa, né? É sempre um trabalho conjunto, mas o nosso papel é muito relevante. E não adianta você colocar grade, colocar esporão para machucar o dedo, porque esse reflexo de dor, ele gera um reflexo de retirada, mas depois, quando não tem aquilo mais, recidiva. É preciso tirar o prazer, não gerando dor, parando de gerar prazer. Então, é isso que a gente faz com essa placa, tá? Então, esse é um tipo de placa que o paciente vai usar. Tem um pitombinho aqui, ó, uma coisa muito leve, né, que não incomoda nem nada, mas quando o paciente põe o dedo, ele não consegue encostar no palato. Então, ele tira o dedo, se ele está dormindo. Aí ele põe de novo, tira o dedo. Ele põe de novo, tira o dedo. E vai naquele processo de repetição, chega num ponto e o cérebro dele vai entender. Ó, vou parar de mandar pôr esse dedo ali, porque não está dando certo, não está trazendo prazer nenhum. Houve um bloqueio da via, né, aferente de prazer. Então, começa a desprogramar, naturalmente sendo feito junto com um acompanhamento de psicoterapia. Funciona maravilhosamente bem, tá? Então, isso é algo que é muito tranquilo de você fazer com a sua plastificadora a vácuo, sabia? É isso. Você precisa pensar o tanto que você pode ajudar um paciente com uma situação dessa. Apitar a placa, ó, com o pitombinho aqui. Então, na hora que o paciente põe o dedo, ele sente um desconforto. Não é que ele sente desconforto, ele não tem o prazer. Isso aqui não machuca. Não tem nada aqui para machucar. Simplesmente ele não consegue chegar com o dedo na região que gera o prazer. Um problema 4, que a gente poderia considerar que é muito comum e que você pode resolver com a sua plastificadora a vácuo. Uma necessidade de descruzamento de um dente anterior. Quantas e quantas vezes chega lá uma criança ou um adulto com um dente anterior cruzado, mais comum as crianças, né? E você tem que encaminhar para um profissional, porque você não tem recurso nenhum para fazer, sendo que seria só um dente para descruzar. É uma coisa que dá para ser feito em qualquer consultório, não precisa de ter, né, um encaminhamento para um especialista, porque é uma coisa unitária, né? Quantas vezes isso acontece e você não tem o recurso? A mordida cruzada, né, ela tem uma prevalência muito alta, né? A mordida cruzada anterior tem uma prevalência que vai de 2 a 11%, dependendo da idade da criança estudada. É muito, né? Então, vamos considerar aí
todas as crianças, em média aí, 5% das crianças têm uma mordida cruzada anterior. Então, é preciso que a gente pense nisso, né? Ter um recurso para fazer isso rapidinho. Então, aqui está a plaquinha de descruzamento unitário, que é super simples de ser feita, tá? Essa aqui foi feita por uma aluna minha lá da Turquia. Eu ensino o uso de plastificador pelo mundo todo, gente. Tá? Então, essa foi feita por uma aluna minha da Turquia. Então, na verdade, o dente que você quer descruzar, ele fica fora da placa, a placa é recortada, deixando ele fora da placa, e você prega um botãozinho na placa de um lado e do outro, e prega um botãozinho no dente por trás. E usa um elástico que passa atrás do dente, de forma levinha, tudo leve, tudo levinho. E a própria mãe coloca isso e põe esse elástico atrás do dentinho. Gente, isso descruza. Ó, já tive casos de descruzar com 3 dias, com 1 semana, com 15 dias. Isso vai depender muito do nível de resposta tecidual de cada paciente, porque isso varia. A gente tem 6 níveis de resposta tecidual distintas no ser humano. Então, se for um nível de resposta tecidual rápido, num minutinho descruza. Se for um nível de resposta tecidual mais lento, demora um pouquinho mais. Mas, infelizmente, ou melhor, felizmente, nunca passa de 1 mês de abordagem. É uma coisa muito tranquila, né? Muito tranquila de ser feita. Então, isso pode fazer uma diferença grande, né, no seu consultório. Aqui vocês estão vendo como é que é o sistema, né? A placa, ela fica afastada do dentinho que você quer descruzar. E pronto. Descruzou, agora deixa a coisa evoluir, né? Aqui tem um outro caso, né? Tratado por um outro aluno. É a mesma situação, né? O dente fica fora, aqui tem o botãozinho colado na placa, por trás tem o botãozinho colado, descruza. Pouco tempo depois descruza. Ah, mas a gengiva ficou com um nível diferente. É lógico, esse dente estava lá para trás. Agora, com a função restabelecida, daqui a pouco essa gengiva está com o mesmo nível do outro lado, tá? Isso é imediato após, tá? Um outro problema que a gente pode enfrentar no consultório. Paciente portador de síndrome de Down com protrusão lingual. A grande maioria dos pacientes com síndrome de Down tem uma protrusão lingual acentuada. E isso começa a se manifestar muito cedo, já no bebê, né? Então, existe um fonoaudiólogo argentino chamado Castilho Morales, que criou, né, uma placa que ele chama placa palatina de memória, que é uma plaquinha que a gente pode usar nos bebês ou até nas crianças um pouquinho maiores, mas o ideal é que a gente comece no bebê para treinar essa linguinha a ficar no local adequado. Então, essa placa palatina de memória, ela pode e deve ser feita na plastificadora a vácuo. Então, isso é algo fantástico, né, que a gente pode confeccionar com a nossa plastificadora a vácuo. Então, aqui vocês estão vendo como que ela é. Ó, é um bebezinho sem dentinho ainda, então fez a moldagem, estão vendo aqui o gesso, né? Fez a moldagem e baixou a placa. E aqui a gente tem como se fosse um botãozinho, né? Estão vendo aqui, ó? Como se fosse um botãozinho. E esse bebê, a linguinha dele vai perceber esse botãozinho. Então, toda hora que tiver com a plaquinha, o bebê vai com a ponta da língua lá nesse botãozinho, e isso vai criando um reflexo de posição adequada para essa língua, tá? Normalmente isso é trabalhado junto com o fonoaudiólogo. Então, o nosso papel é confeccionar a placa. Quem vai trabalhar com o bebê é o fonoaudiólogo, tá? Então, novamente, é uma equipe, né, transdisciplinar,
trabalhando, mas o nosso papel na confecção da placa, ele é muito relevante. E tem um macete muito tranquilo da gente fazer isso, sabe? Você molda, aí você pega um botão de roupa e cola ele ali no talato. Depois você baixa a placa ali em cima, ele não vai colar na placa, tá? Você remove o botão e fica ali aquela rodelinha que vai estimular a criança a passar a linguinha ali o tempo todo. O fonoaudiólogo vai trabalhar junto, né, ensinar os pais como que faz esse uso, tem um tempo ao longo do dia. É em torno de 20 minutos, alguma coisa assim, todos os dias, né? Mas o fonoaudiólogo é que trabalha com os pais. O nosso papel é confeccionar a placa. E você faz isso na plastificadora Vale, ok? Então, é algo que você precisa estar atento, porque é algo que pode te trazer, sabe, uma realização profissional muito grande, obviamente, além de recursos, né, também financeiros, porque isso vai te dar um ganho, porque um indica para o outro, indica para o outro, e você acaba sendo, né, uma referência para vários fonoaudiólogos para confeccionar a placa palatina de memória. Então, aqui, ó, vocês estão vendo como que ela funciona, né? A linguinha está com a tendência a ficar para fora. Quando você põe a placa, o dorso da língua fica aqui porque ela fica gerando um estímulo proprioceptivo ali. Então, a língua fica tentando encostar ali porque existe aquela protuberância ali, né? Então, a gente está vendo aqui a protuberânciazinha. Então, aqui está a linguinha para fora e aqui baixo. Agora, aqui, com a placa, a linguinha para dentro e alta. Tá bom? O efeito é esse. Um problema 6, vamos lá. Fazer pequenos movimentos ortodônticos. Que tipo de pequeno movimento ortodôntico eu posso fazer com uma plastificadora a vácuo? Por exemplo, fechamento de diastema. Quantas vezes você recebe paciente que tem queixa de diastema entre os incisivos centrais e aquilo é uma coisa que incomoda muito, ele às vezes te procura para fazer um fechamento com resina, só que aí você observa e vê o seguinte, o dente já tem um tamanho razoável, você não pode aumentá-lo com resina porque vai ficar com uma estética muito feia, e você quer, né, recomendar que esse paciente faça esse fechamento, né, movimentando os arcos. No entanto, o paciente não quer fazer um tratamento ortodôntico, tá bem? E muitas vezes realmente não é necessário. Vou mostrar para vocês aqui agora, né? Porque existe uma placa para fechamento de diastema interincisivo, que a gente faz na plastificadora, que é fantástico. Esse caso aqui é um caso de uma paciente que, infelizmente, foi submetida, ela tinha um diastema recidivante. Fechava ortodonticamente, abria. Fechava ortodonticamente, abria. Aumentou o dente, continuou abrindo, né? E aí um colega, né, não interessa quem, mandou fazer um debridamento do freio, porque falou que era o freio. Causou um defeito estético horrível na paciente. E o que aconteceu? Continuou abrindo. Existe uma coisa, gente, que as pessoas precisam entender. Tem um tipo de sutura palatina que ela é fibrosa por si. Ela tem um espaço e ela é fibrosa. E é fácil de reconhecer isso porque na radiografia panorâmica aparece uma sombrinha parecendo um W no final da sutura aqui entre os incisivos. Fica uma sombra assim, parecendo um W. Isso é indicativo de que aquela sutura é muito fibrosa. Nesses pacientes, você pode fazer o que quiser para fechar esse diastema, que se você não fizer uma contenção fixa, vai abrir de novo, porque a condição fisiológica daquela boca é com diastema, mas às vezes o paciente não quer. Então você fecha e tem que fazer contenção fixa por trás, interincisivos, para que não abra, tá? Não se trata aqui de dizer se a gente é favorável ou desfavorável a uma contenção fixa. A questão é o desejo do paciente, o que aquele diastema causa para ele,
e a impossibilidade que você tem de reorganizar com resina, porque não vai ficar muito fixo, ele abre um pouquinho mais, varia, porque a tendência é ter o diastema. Então, é preciso ficar, né, ferulizado mesmo. Então, nesse caso, aqui já tinha destruído o que eu falei para vocês do H que aparece, mas é nessa região aqui. Por que tinha sido destruído? Porque o colega fez uma cirurgia e debridou aqui tudo para ver se não abria. Só que abriu. Olha como essa sutura é aberta. Estão vendo aqui, ó? Uma linha, outra linha da sutura. E aqui no meio fibrose. Não tem jeito, vai abrir. Perdão. Aqui com o close, vocês estão vendo melhor como que essa sutura é aberta. Ó. Seu paciente adulto com mais de 40 anos de idade não vai fechar. Não adiantou ter feito essa iatrogenia toda aqui, tá? Então, nós fizemos a placa na plastificadora para fechar o diastema, tá? É uma placa super simples. Você faz uma placa, nesse caso, ela inclui um pouco de palato, faz 2 M-placas, cola qualquer acessório, aqui eu colei um bracket transparente, cola qualquer acessório e põe um elástico para puxar. Presta atenção, você não está puxando o dente, você está puxando o segmento. Então, tá aqui, ó, vou fazer assim. Tá aqui, você fecha fazendo isso com o segmento, tá? Então, para isso, para usar essa terapêutica, você tem que ter um pequeno overjet, né? Porque se já tiver encostadinho no de baixo, né? Já tá, tem um espacinho, já está encostado no de baixo, você não pode chegar para trás para diminuir o perímetro. Então, não é essa a terapêutica que a gente deve usar. Para usar essa placa de fechamento, a gente precisa ter um pequeno diastema, ok? Tendo esse pequeno diastema, você faz isso, fecha, né? Fecha rápido também. Então, no caso dela, fechou rápido, isso aqui demorou 1 mês. E aí, eu encaminhei para o protesista para fazer a ferulização, reorganizar e depois fazer um trabalho estético que teve que fazer enxertia e tal para melhorar a estética, né? Mas fechou em menos de 1 mês, tá bom? Aqui um outro caso, nesse caso foi tratado por uma aluna minha da Turquia, ela fez esse fechamento, tinha um overjet, então foi possível fazer, e melhora inclusive o overjet, fica muito mais bonitinho, né, a estética, e aqui é a placa que ela usou, né, exatamente da mesma forma que eu expliquei para vocês, tá bom? Mas existem situações onde eu não tenho overjet e às vezes eu quero redistribuir espaço para fazer uma estética mais bonita. Como no caso dessa moça linda, onde a gente tinha um diastema aqui, que ela não gostava, e tinha 2 laterais que eram menores do que o espaço requeria, né? Assim, eles estavam pequenos. Então, o que foi feito? Fechou o diastema, abriu espaço na distal dos incisivos centrais e depois reanatomizou os incisivos laterais. Mas com a plastificadora, teve jeito? Teve. Muito simples de fazer, né? Então, eu quero usar esse espaço para abrir aqui um pouquinho e reanatomizar os laterais. Então, eu preciso empurrar esse dente para cá um pouquinho e esse para cá um pouquinho para fechar. Então, essa foi a placa confeccionada e vocês vão ver que aqui, ó, tem uma bolinha e aqui tem uma bolinha. Na hora que e aqui no meio foi feito um alívio para que o dente pudesse fechar. Então, essa bolinha, quando a placa entra, essa bolinha empurra o incisivo lateral, não, desculpa, o incisivo central nessa direção e esse incisivo central nessa direção. E abre o espacinho entre o central e o lateral. Ó, colocado na boca. Tá vendo aqui a bolinha? Aqui foi criado um espaço para esse dente movimentar aqui. Aqui nós temos, ó, uma bolinha forçando para cá e aqui uma bolinha forçando para cá. Rapidinho, esse dente fecha e aí o colega ou você, eu particularmente não trabalho com dentística e prótese.
né? Mas você que trabalha, você já faz uma coisa e já continua a outra, rapidinho, resolve o problema do paciente, ok? Então, gente, essa era o que eu queria, essa era a novidade que eu queria trazer para vocês, algumas, né? A gente continua as nossas sessões de conversa sobre a plastificadora a vácuo. No próximo encontro, a gente vai falar de placas rígidas versus placas flexíveis, qual usar, né? É uma polêmica grande que existe aí, e a gente vai discutir isso mais profundamente. Convido vocês a me seguir no Instagram, no @doutora Patrícia Valério. Tem sempre coisas, né, novidades lá para vocês ficarem sabendo, né? O meu objetivo é esse, é transferir conhecimento, tá bom? E me aguardem para o próximo episódio, onde a gente vai discutir sobre placas rígidas e placas flexíveis. Qual usar? Ok? Vejo vocês.